Vocês, Arimateia, diretor do Fundo Nacional, Ieda, que foi nossa companheira nessa trajetória durante algum tempo, Heitor, que é nosso companheiro lá da CIT, que junto com a gente durante todo esse período, as nossas colaboradoras, a Juliana está aqui da nossa assessoria jurídica, Daniele, nossa assessoria de comunicação, Paulo, nosso secretário executivo, não dá para esquecer das meninas que estavam por aqui, Marina, Marília, que passou por aqui, agora esqueci, a Jamile, que agora está lá na CNN, Marinalva, que esteve com a gente, então, o conjunto de pessoas que, o Chile acabou de chegar aí também, que ajudaram a construir esse... Jucimere, que só chega amanhã por outros compromissos, a Andréa, que eu vi chegando aqui, a nossa ex-presidenta, e assim, Valde Osmar, acho que cada um de vocês falou coisas extremamente importantes daqui do que é esse processo. Eu me lembro que quando foi para assumir esse desafio da direção do Congemas, eu dormi conselheiro fiscal e acordei presidente. Então, isso graças a Valde Osmar, porque ele sabe que isso foi por causa dele, e a gente, quando a gente assume um compromisso dessa natureza, com esse conjunto de desafios, a gente não assume sozinho. Só dá para fazer isso no campo da coletividade. Só dá primeiro para a gente negociar com os nossos parceiros e nossas parceiras que estão lá, nossas famílias, para dizer como é que vai ser a nossa vida dali em diante, para essas pessoas entenderem essas ausências, como bem diz o Valde Osmar, que fala, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho um pai e uma mãe que eu tenho muito orgulho de, hoje, pelo que essa profissão, porque essa militância, porque essa luta me permitiu, eu posso tê-los comigo, tenho um companheiro, então essa retaguarda toda, eu disse isso lá no encontro nacional, para o meu companheiro, e vocês, alguns que estavam lá viram, eu aprendi o sentido do início daquela frase, de tudo, meu amor, serei atento. E a gente não pode fazer o que faz, Valde Osmar, eu, você, todo mundo aqui, se dedicar se a gente não tiver, de fato, a acolhida disso. Então isso, mesmo eles estando lá, eu quero reiterar o agradecimento. Segundo, pela confiança que as pessoas depositam na gente. A gente vai construindo as nossas trajetórias, cada um de nós, de forma individual, coletiva. Eu me lembro da minha primeira Conferência Nacional de Assistência Social, lá em 2003, aquele bando de gente recém-formada, saindo da universidade, que você, Marcelo Lopes, acolhia lá nos encontros estudantis, vindo, e você sabe para que a gente veio fazer? Sabe o que a gente veio fazer, Marisa? Nem sabia que era Conferência Nacional. A gente veio fazer, carregar papel de uma sala para outra das impressoras, aquelas que faziam para garantir que os delegados iam ter os relatórios, iam ter isso. E desde então, eu nunca faltei a uma Conferência Nacional de Assistência Social. Eu disse e vou repetir no Encontro Nacional que a gente, quando está aqui, o nosso compromisso de fazer é ético, técnico e político. O amor vem na construção. Nós construímos amor nessa relação, para garantir que essa capacidade ética, técnica, política, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista das condições de trabalho de cada trabalhador, do ponto de vista da qualidade do atendimento dos usuários. Então, acho que é um pouco disso que a gente pensa. O Congemas, hoje, vou fazer aqui, o Congemas é, hoje, a maior entidade de defesa do SUAS deste país. E tem nos tempos, essa história já vinha construída por todo um conjunto de pessoas, como o Valde Osmar citou, mas tem aí um episódio de corte das gestões que passa pela gestão de Wanda Anselmo, Andréa Lalande, a gente, e que teve um desafio não mais difícil, mas nós tivemos que aprender, Valde Osmar, a fazer um pouco de tudo isso que você falou.
aprender a chegar na mesa e falar alto, elevar o tom, né, dizer não, segurar, dizer que a gente não botava a tinta da nossa caneta em determinadas questões, em determinadas situações, para poder, inclusive, garantir que hoje a gente estivesse aqui, que amanhã a gente vai estar na abertura da 13ª Conferência Nacional de Assistência Social. O nosso papel de resistência, enquanto Congemas, foi sobretudo de garantir que os atos e que as ações fossem menos danosas possíveis, né, para esse sistema republicano, democrático, né, e que eu repito, como dizia o nome da nossa gestão, suas conquistas do povo brasileiro, né, não podia permitir, a gente não podia permitir. Então nós resistimos, mas nós resistimos no debate, no diálogo, na nossa capacidade de articulação, cada um dos municípios, né, Malon? Cada um dos municípios ouvindo. Quantas vezes a gente fazia live que a gente achava que ia dar 500 pessoas, entravam 2.000 pessoas e a gente falava, está dando certo. Das regiões mais distantes, a gente sabe como difícil, Heitor, no norte, e a gente tinha lá um grupo grande, a gente tinha em cada região do país. E assim nós somos coletivamente construindo. Valdir Osmar tem toda a razão. O Congemas é plural, é democrático, mas nós também sempre fizemos questão de afirmar uma coisa. Nós somos plural, diverso, mas com direção. E a nossa política pública, nós não escrevemos a política de assistência social a muitas mãos sem direção. E ela tem direção ética, técnica e política. E nós nunca abrimos mão dessa direção, né? De nos posicionar em torno desta direção. Encerrar uma gestão do Congemas, repassar para esse grupo que continua, os companheiros, a gente se dispõe. Né? Teve um grupo de companheiros que se dispôs a dar continuidade nessa luta. E tenho certeza que com os mesmos princípios que a gente caminhou e construiu até agora. Discutindo as divergências internamente, mas, sobretudo, mantendo a direção de um projeto que é maior. O SUAS não acaba e não pode ser entendido se encerrando em um projeto em si mesmo. Justiça social, o SUAS não vai fazer sozinho. Ele está inserido num projeto maior, de uma sociedade com justiça social e equânime. E não é mais com mais justiça social, é com justiça social. Porque toda vez que eu preciso de mais justiça social, significa que eu ainda permaneço no reino das injustiças. E acho que a gente conseguiu balizar isso. A gente conseguiu atravessar esse plano. E não que os desafios terminem. Muito pelo contrário. Os desafios agora se colocam num outro lugar. O Congemas agora vai do ponto de vista da instituição que é, né, contribuir para a gente pensar os rearranjos necessários nesse sistema para a sua reestruturação, contribuir, fazer incidência política, fazer um bom debate para a gente ampliar as questões do financiamento. A gente sabe que não basta o secretário nacional, o ministro, se a gente não tiver uma retaguarda dizendo, mostrando quanto é, como é, por que precisamos de mais. Eu dizia também lá no Encontro Nacional, uma das nossas primeiras tarefas, coletivas que nós vamos ter que fazer é dizer. Nós temos que dizer lá por que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo precisa custar tanto. Como estão nos perguntando agora, quanto é que custa manter um cadastro único? Né? A CNM está fazendo esse questionamento. Na minha avaliação, de forma separada, sem perceber, de longe daquela nossa concepção de que é uma unidade. Mas essas são tarefas que nós vamos ter que fazer. Nós mudamos o nosso lugar na luta. Nós conseguimos recuperar um processo que já tinha. Mas naquele processo anterior, o que a gente retoma agora é, enquanto instituição, quais as contribuições que nós temos que fazer para conseguir fazer o SUAS se consolidar, para conseguir fazer o SUAS avançar, para a gente conseguir fazer o Sistema Único de Assistência Social como parte integrante de um projeto de sociedade, de um projeto de país, como uma política pública, ter o empurrão necessário. A PEC 383, fundamental. Se a gente conseguir hoje, Andréia, ir para 12 bi no cofinanciamento das ações, programas e serviços, né, sem benefícios, nós vamos poder avançar. Agora, nós temos que estar preparados para quê, Márcia? Porque a gente também já assistiu
O Josmar sabe disso, Magali sabe disso. A gente também já assistiu municípios, por exemplo, receber uma série de recursos, ter condições e não conseguirem alterar 1 centímetro da realidade do ponto de vista da qualidade. Então nós temos tarefas dos dois campos e precisamos estar preparados. Congemas precisa estar preparado para orientar cada um desses municípios para a gente poder ampliar tudo isso. Eu já chorei tudo que podia chorar, já me emocionei tudo que podia me emocionar, mas saio dizendo que eu só estou mudando de lugar na luta, né? Em todos os lugares que eu estive, aí André, já fizeram um monte de spoiler aqui, eu vou pedir licença. Em todos os lugares que eu estive, e acho que aí, Márcia, eu posso dizer que o privilégio de poder dizer que você conhece a minha história, né? Conhece cada passo profissionalmente que eu dei, a gente muda de lugar na luta, mas a gente não muda a nossa concepção, os nossos princípios, os nossos valores e a direção. Há um tempo atrás eu recebi um convite e agora também para informar, né, eu daqui uns dias, um mês e pouco, 2 no máximo, passo a compor a equipe do Ministério aqui, a convite do André. A equipe da nossa Secretaria Nacional, né, com a garantia, com o compromisso e com a responsabilidade de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nesse processo, né, que a gente construiu coletivamente, que eu aprendi, que eu defendi ao longo da vida, é o guia que vai orientar as nossas ações e as nossas proposições coletivas naquele espaço, que também é um espaço de gestão central, mas é um espaço de gestão central que não se realiza sem ouvir aqueles que movem a ação, que faz a coisa acontecer. Então, meu muito obrigado a este espaço, a este lugar, as possibilidades e do que a gente pôde vivenciar aqui. A nossa luta coletiva continua, ela não acabou, né? Nós temos tarefas inconclusas e o nosso compromisso, eu acho que aqui é fazer, é construir, é continuar fortalecendo o pavimento desse processo para a gente ter um SUAS forte, pujante, para a gente continuar existindo, consolidando e avançando, PENEP, na direção de um país mais justo, né, que acho que é aquilo que todas e todos nós desejamos. Muito obrigado, gente.